Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a saúde emocional das crianças. E para cuidar da saúde emocional das crianças, a gente precisa primeiro cuidar da saúde emocional dos pais. Isso mesmo, tudo começa com o casal, né? Da junção do casal, né? Do espermatozoide com o óvulo, vem a criança. E eu não vou ficar aqui falando sobre os diversos modelos de família, de casal, porque são vários. Mas uma coisa que a gente precisa levar em consideração é o respeito, a harmonia e o amor. Porque independente de estarem juntos ou separados, são mães e pais dos filhos. E a gente vê muita confusão, muito conflito. São os papais falando mal das mamães com o filho, são as mamães falando mal do papai com o filho, que seu pai não presta, que sua mãe não vale nada. E a gente tem que saber que 50% do filho é a mãe e 50% é o pai. Agora você imagina, se o pai não presta, se não vale nada, metade de mim também não é boa. Se a mãe também é uma irresponsável, uma inconsequente, metade de mim também não é legal. E isso vai fazendo com que a criança se anule, né? E aí, ou se anula, ela pode se anular, ou ela pode fazer igual também, pegar aquilo, né, como uma lealdade tão grande que ela acaba fazendo igual. Então a gente precisa ter muito cuidado com a maneira que a gente fala do pai e da mãe dos filhos. Isso tanto é para famílias que estão juntos, como para famílias que estão separadas. A forma saudável de iniciar uma família é do excesso de amor do casal, porque tudo começa com os dois. Do excesso de amor do casal deve vir o filho. O filho ele não deve vir para preencher vazio do casal ou de um dos dois, e sim do excesso de amor. E aí, o primeiro contato, o primeiro referencial do filho vai ser o mundo interno da mãe, ou seja, a vida intrauterina. Depois ele vai para o mundo externo da mãe, que é o colo. E aí, até os 3 anos, né, geralmente, o referencial da criança é a mamãe. No 3º aninho, entra o amor diferente, que geralmente é o papai. E eu tô falando da forma saudável, tá? Claro que às vezes quem exerce a função materna é uma avó, quem exerce a função paterna é um tio, um avô, mas eu tô falando da forma saudável. E aí no 3º aninho entra esse amor diferente, que é o papai. E aí, a partir de então o filho começa a conhecer o sistema familiar, né? A amar o papai, o irmãozinho, os avós e assim por diante. Então a nossa função, a função da mãe, a mãe é amor, né? O pai é ordem, a mãe é acolhimento, é aconchego, vem cá meu filho que eu cuido de você. O pai é aventura, é ordem, o pai fala vai meu filho que você consegue. E não existe essa história de que a mamãe é mais importante, que a gente ouve tanto. Não existe. Os dois são igualmente importantes. Assim como espermatozoide e óvulo, pai e mãe são opostos e complementares. Para o filho crescer de uma maneira saudável, ele precisa dos dois, ele precisa disso aqui e ele precisa disso aqui. O primeiro parto acontece quando a mãe ganha o bebê. O segundo parto acontece quando o filho vai embora de casa, né? Quando ele casa, quando ele sai para estudar ou para trabalhar e vai construir a vida dele. Então, assim, a gente precisa primeiro saber do que é saudável para a gente procurar melhorar, uma vez que todos nós viemos de sistemas familiares doentes. Acontece que a gente precisa fazer de uma maneira mais saudável. E claro, a gente erra, não precisa ter sentimento de culpa, né? O importante é a gente estar evoluindo, essa busca por uma vida familiar mais saudável. Então, assim, como que a microfisioterapia atua, né, nessa dinâmica aí, né? A gente vai atender a criança, atendo desde bebezinho recém-nascido até, né, toda a faixa etária, e aí eu vou buscando por bloqueios e à medida que eu vou encontrando eu vou corrigir para poder melhorar, né? O bloqueio, a gente vai procurar cicatriz patológica, a gente vai identificar qual a área cometida, né? O que tem que está em disfunção
para poder corrigir. Claro que o ideal é primeiro tratar os pais, porque é a mesma coisa eu pegar um peixinho, tirar do aquário e cuidar desse peixinho. Daí eu pego esse peixinho e coloco de novo naquele aquário sujo. O que vai acontecer? Ele tende a se sujar de novo. Então, primeiro, papai e mamãe, cuidem de vocês, observem quando os filhos ficam doentes com frequência, né? Às vezes tem uma dor de garganta recorrente, uma infecção urinária. Procura observar o que está acontecendo no ninho, porque o filho ele adoece para poder resolver conflitos do pai e da mãe, e a gente tem que falar com eles que existe uma hierarquia, né? Os pais cuidam dos filhos, o papai e a mamãe eles são grandes, eles que têm que resolver os problemas. E em relação aos pais separados, se vocês tiverem problema com o pai e a mãe do filho de vocês, resolvam vocês. Isso não é problema do filho de vocês. Se vocês não derem conta de resolver sozinhos, busquem ajuda profissional, porque isso sim, isso vai ser fundamental para o desenvolvimento da criança. E a gente precisa saber também que a nossa função, a função materna e a função paterna é fazer com que o filho cresça, né? A gente vai amar, vai acolher, vai dar carinho, muito, muito amor, e vai fazer todas aquelas funções de dar comida, dar banho e estimular as etapas neuroevolutivas, né? Arrastar, engatinhar, sentar, andar, correr, e vai acompanhando o crescimento, vai educando o filho até que ele consiga cuidar dele sozinho e não precise mais da gente. E aí ele vai embora e vai constituir a família dele, né? E a gente vai estar lá, o ninho vai estar ali, mas a partir do momento que o filho casa, que ele cresce, que ele sai, a vida dele é outra. A maneira saudável que ele viva a vida dele mesmo. E de vez em quando vai vir, né? Porque o amor adulto, ele é dentro. Não tem necessidade de ficar perto, de ficar ligando todo dia para pai e mãe, não precisa de ficar visitando todo dia. De vez em quando vai ligar, vai perguntar como que tá, de vez em quando vai marcar um almoço, ou vai passar um final de semana junto. Mas a forma saudável é essa, porque quem tem necessidade de ficar sempre perto, sempre agarradinho com o pai e mãe, mesmo depois de casado, ainda está no amor infantil. Porque o amor infantil, ele tem necessidade de estar perto. O adulto não, ele é dentro. Se os pais estiverem no Japão, na França, longe, eles vão estar aqui, dentro do coração, tá bom? Eu só passei para falar um pouco dessa ordem, da maneira mais saudável de viver, e falar com vocês que tenham cuidado com as palavras, né? O pai e a mãe é o primeiro modelo, é o primeiro referencial da vida do filho. Então, a maneira como eu me vejo tem muito a ver com a maneira que a minha mãe me via quando criança, e até mesmo como ela se via quando eu era criança. Tem muito a ver com isso. Mas aí, quando eu me torno adulto, o que mais importa é como eu me vejo. Acontece que tem pessoas que não dão conta de perceber que ela tem que se ver a partir dos olhos dela e não mais com aquele olhar antigo, tá bom? Então é isso que eu passei para falar com vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Joia, pessoal? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e um abençoado fim de semana.